Antônio Bandeiras. Este nome não apenas ressoa na indústria do cinema. Ele explode como um grito de guerra através das décadas, como uma lâmina de fogo rasgando a escuridão de uma sala de teatro. Estamos falando de um homem cujo olhar esfumaçado, voz de lava e um magnetismo feroz fizeram mais do que atuar. Eles transformaram a Máscara do Zorro em uma lenda viva, converteram o Desperado em um emblema imortal e elevaram Dor e Glória a uma das confissões mais dilacerantes já capturadas por uma câmera. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, Bandeiras nunca se limitou a interpretar um papel. Ele derramava a verdade nua de sua alma em cada cena, carregando um encanto primitivo, quase como um feitiço, uma tempestade silenciosa que obrigava o mundo inteiro a prender a respiração. Ele se ergueu do nada, renasceu das próprias cinzas e talhou seu nome na grandeza com as próprias mãos. Contudo, por trás daquele sorriso brilhante no tapete vermelho e daquele charme natural que conquistou Hollywood, reside uma vida forjada em verdadeiras tempestades. E agora, mesmo aos 65 anos, uma nova tempestade se reúne com uma ferocidade que ameaça abrir capítulos que ele havia mantido trancados. Antes de mergulharmos nesta história, gostaríamos de saber a sua opinião. Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria o impacto de Antônio Bandeiras em sua vida? Sua opinião é fundamental para nós. Dizem que alguns corações nascem com rachaduras que nenhuma infância feliz pode reparar totalmente. No ar tênue dos bairros operários de Málaga, um jovem Antônio aprendeu muito cedo uma lição dura. O silêncio pode ferir mais profundamente do que a pobreza, e às vezes até a esperança precisa sussurrar para não se quebrar em pedaços. Antônio veio ao mundo em 10 de agosto de 1960. Nasceu em um lar espanhol modesto, uma casa que ainda vivia sob a longa e pesada sombra da ditadura de Franco. Eram tempos difíceis, onde a disciplina governava os dias com mão de ferro e a ternura sobrevivia apenas em pequenas e preciosas doses, escondida atrás de portas fechadas. Seu mundo era moldado pela retidão e pela escassez. Seu pai, José Domingues, era um homem de princípios inabaláveis. Seu uniforme de policial não era apenas roupa de trabalho, carregava um peso moral silencioso que preenchia a casa. Por outro lado, estava sua mãe, Ana Bandera Galego, uma mulher gentil, mas de uma resistência de aço, uma professora que esticava cada moeda, cada peseta, para manter a família à tona com dignidade. A casa era pequena, os invernos, úmidos, e as paredes, muito finas para conter os grandes sonhos. O ar ali dentro sempre parecia espesso, carregado de expectativas e de sacrifícios que nunca eram ditos em voz alta. Antônio compartilhava esse espaço reduzido com seu irmão mais novo, Francisco. Juntos, aprenderam que, em lares como o deles, o espaço pessoal era um privilégio que não podiam se permitir, o conforto era um presente raro e o afeto era algo que se ganhava em silêncio. As noites na casa dos Bandeiras tinham um ritmo próprio. Elas se desenrolavam com o som surdo das botas de seu pai, voltando de turnos intermináveis, e o suave arranhar da caneta de sua mãe, corrigindo exames sob a luz fraca de uma lâmpada solitária. Nessas noites, Antônio jazia acordado, com os olhos fixos no teto, perguntando-se se o mundo tinha algo mais reservado para alguém nascido em um lugar tão estreito e exigente. Anos mais tarde, o próprio ator admitiria com nostalgia. Crescia em uma casa onde o amor era silencioso, mas era a única coisa que nos mantinha de pé. No entanto, dentro daquelas paredes apertadas, vivia um espírito que morria de fome por algo maior. Para escapar dessa realidade asfixiante, Antônio encontrou sua liberdade nas ruas amplas e banhadas pelo sol de Málaga. Ali, o eco seco de uma bola de futebol batendo contra o pavimento parecia a mais pura libertação. O futebol não era um simples jogo para ele. Era sua bússola, seu norte. Era o futuro para o qual corria com a urgência de alguém desesperado para deixar para trás suas limitações. No início da década de 1970, sendo apenas um adolescente,
Antônio treinava com um propósito que superava sua idade. Estava convencido de que o esporte era a chave mestra que o elevaria acima dos confins de sua criação humilde. Sonhava acordado com as luzes ofuscantes dos estádios, o trovão de milhares de vozes gritando seu nome das arquibancadas e o vento cortando seu rosto enquanto corria em direção ao gol. Esses momentos imaginados o faziam sentir-se intocável. No campo, o peso da pobreza, a disciplina estrita de seu pai e o silêncio de seu lar desapareciam. Mas a vida, meus amigos, possui uma inteligência cruel. Ela frequentemente golpeia mais forte justamente quando um sonho começa a se solidificar e a parecer real. Antônio finalmente havia se permitido acreditar que estava caminhando em direção a um amanhã mais brilhante. E então, o destino respondeu com um golpe que nenhuma criança de 14 anos deveria ter que suportar. Era o ano de 1974. Em uma fração de segundo, tudo desmoronou. Uma fratura na perna violenta e brutal não apenas acabou com sua chance no futebol profissional, ela detonou o único futuro que ele havia imaginado. O quarto do hospital era estéril e frio, cheirando a álcool e desinfetante. O veredito do médico foi final, sem espaço para apelações. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi esmagador. Lá estava ele, com apenas 14 anos, parado à beira de um abismo, vendo seu futuro se evaporar diante de seus olhos. Anos depois, ele confessaria com dor: quando o futebol me foi tirado, senti como se alguém tivesse apagado o futuro que eu pensava ter. Ele se lembrava de encarar as lajotas do teto do hospital, ouvindo os passos distantes no corredor, sentindo o peso físico de um sonho morrendo dentro do seu peito. Suas chuteiras ficaram abandonadas em um canto do quarto, acumulando poeira, testemunhas mudas de uma vida que não seria mais. Lá fora, o riso de outros garotos perseguindo seus próprios amanhãs entrava pela janela como uma zombaria cruel. Mas Antônio se recusou a chorar. No mundo de seu pai, os homens não tinham permissão para tal suavidade, tal fraqueza. Então ele engoliu a dor até que ela o esvaziasse por dentro. Este não foi simplesmente o fim de um sonho esportivo. Foi a extinção da primeira versão de quem ele acreditava que deveria ser. O que se seguiu foi um período de deriva silenciosa, uma tristeza profunda que envelhece a alma muito antes da idade adulta. Aos 15 anos, Antônio caminhava pelas mesmas ruas de sempre, mas nada nelas lhe parecia familiar. Ele não corria mais em direção à vida. Ele simplesmente se movia através dela como um fantasma, procurando qualquer coisa que pudesse preencher a cratera deixada por aquele futuro roubado. Seus pais sentiam a mudança, viam a sombra em seus olhos, mas não conseguiam penetrar a profundidade de sua tristeza. Algumas tempestades são muito profundas para que até mesmo o amor de uma mãe possa alcançá-las. E então, quase como se o destino quisesse devolver com uma mão o que havia tirado com a outra, seus passos perdidos o levaram, quase por acidente, às portas de um teatro local. Luzes tênues. Poeira dançando como ouro velho nos raios dos refletores. O silêncio reverente de uma sala que espera, prendendo a respiração, que alguém lhe dê vida. Neste ambiente quase sagrado, algo se moveu dentro de Antônio. Pela primeira vez desde que sua perna quebrou, ele sentiu que as peças de sua alma voltavam a se encaixar. O palco lhe sussurrou uma verdade fundamental. O teatro não exigia dele a força bruta de um atleta. Exigia algo muito mais difícil e valioso: a verdade. Ofereceu-lhe um santuário onde futuros quebrados podiam ser reconstruídos a partir dos fragmentos mais silenciosos. Décadas mais tarde, com a sabedoria que as cicatrizes dão, ele diria: o teatro não salvou a minha vida. O que ele fez foi me devolver uma razão para continuar respirando. Ele não poderia saber na época, na penumbra daquelas primeiras apresentações amadoras, mas aquele jovem que acreditava ter perdido tudo já estava caminhando suavemente para o fogo que forjaria uma lenda. Mas a salvação, meus amigos, nunca é gratuita. O palco havia curado seu espírito, mas não podia protegê-lo da realidade econômica.
Para seguir aquela faísca frágil que havia descoberto em seu peito, Antônio teve que tomar a decisão mais difícil de sua curta vida. Ele teve que dar as costas para Málaga. Teve que deixar para trás o calor do Mediterrâneo, a segurança da casa da família e os últimos rastros de uma infância que ainda se agarravam a ele. Com apenas 19 anos, com uma mala desgastada, um casaco muito fino para o inverno que se aproximava e um coração que ainda doía pela morte de seu primeiro sonho, ele subiu em um trem noturno. Seu destino: Madrid. Uma cidade de pedra e sombras, onde ele não conhecia ninguém, onde não possuía nada e onde não havia nenhuma garantia de sucesso. A Madrid do final dos anos 70 e início dos anos 80 não era o lugar cosmopolita que conhecemos hoje. Era uma fera ferida. A Espanha despertava inquieta após décadas de ditadura. A capital era fria com os estranhos e impiedosa com aqueles que ousavam sonhar muito alto. Os aluguéis eram esmagadores para um rapaz de província. A comida era cara, o trabalho escasseava e, para completar, seu sotaque andaluz, marcado e rápido, o rotulava imediatamente como um forasteiro, um caipira aos olhos da elite cultural da época. Ele chegou àquele inverno cinzento com os bolsos quase vazios e um fogo interior que só ele sabia que existia. Cheguei a Madrid com nada mais que esperança. Ele se lembraria anos depois. E havia dias em que até a esperança pesava demais na mala. O que se seguiu foram meses, longos e escuros, que não simplesmente o testaram. Eles o desfizeram para reconstruí-lo. Aos 19 anos, Antônio havia dormido em mais quartos emprestados do que podia contar. Sofás afundados, pisos rachados de apartamentos compartilhados com muita gente e, às vezes, os bancos duros e gelados dos estúdios de ensaio depois que a última luz era apagada. O frio se tornou seu inimigo íntimo. Nessas noites madrilenhas, quando a temperatura caía abaixo de zero e o vento fazia as janelas finas das pensões baratas vibrarem, Antônio apertava o casaco contra as costelas, tremendo até o amanhecer. E depois havia a fome. A fome se tornou uma companheira silenciosa e constante. Ele aprendeu a arte triste da sobrevivência. Como racionar um único pão para durar 3 dias. Como ignorar a dor oca no estômago bebendo água da torneira. Como ensaiar Shakespeare ou Lorca, engolindo o sabor do nada. Seus sapatos se desgastaram tanto que a chuva de Madrid se infiltrava pelas solas, encharcando suas meias. Suas mãos, que antes sonhavam em dar autógrafos, agora se enchiam de bolhas carregando cenários, pintando palcos e varrendo chãos. Ele fazia o trabalho invisível, o trabalho sujo que mantinha os teatros vivos, apenas para poder respirar o mesmo ar que os atores. Mas nada disso, nem o frio, nem a fome, doía tanto quanto a humilhação. O mundo do espetáculo pode ser cruel. Os diretores o descartavam por causa de seu sotaque antes que ele pudesse terminar uma frase. "Você não serve", diziam com o olhar. Os agentes de casting o dispensavam com um aceno da mão sem sequer levantar os olhos de seus papéis. Outros atores, com mais sorte ou melhores contatos, riam suavemente pelas suas costas, certos de que aquele rapaz do sul jamais sairia da escuridão. Houve dias, ele admitiria mais tarde, em que saía das audições sentindo-se totalmente invisível. Cada rejeição não era apenas um não. Era um dedo cutucando a velha ferida de sua perna quebrada. Um lembrete brutal de como um futuro pode desaparecer em um segundo. No entanto, Antônio se recusou a deixar que a escuridão o engolisse. Ele frequentava aulas de atuação que mal podia pagar, esgueirando-se após turnos de trabalho exaustivos, cheirando a suor e tinta barata. Mas ele trazia consigo uma intensidade que assustava seus professores. Ele ensaiava em corredores vazios, sussurrando falas para as luzes piscantes até sua voz tremer. Seu corpo emagreceu pelo esgotamento. Havia manhãs em que o mundo se inclinava se ele se levantasse muito rápido. E sim,
Houve noites em que ele quase desistiu. Noites passadas, sentado sozinho em escadas frias, enquanto a chuva batia na cidade, perguntando-se se havia cometido um erro terrível ao deixar seu lar. Pensei em voltar para casa muitas vezes, confessaria, mas algo dentro de mim não me deixava. Atuar tinha se tornado meu oxigênio e desistir parecia morrer asfixiado. E então, no lugar mais improvável, o destino girou a chave. Aconteceu em um teatro pequeno, lotado, com assentos quebrados e lâmpadas que zumbiam como insetos irritantes. Durante uma pequena apresentação experimental, aquela intensidade crua e não polida que Antônio derramava sobre o palco prendeu o olhar de um homem na plateia. Um homem que soube ver além da fome, além das roupas gastas e além do sotaque. Esse homem era Pedro Almodóvar. O primeiro contato deles foi breve, quase esquecível para qualquer testemunha. Um olhar curioso, um comentário de passagem. Mas aquele momento carregava o peso de uma porta se abrindo na escuridão. Aquele instante, por menor que parecesse, se tornou o eixo sobre o qual toda a sua vida giraria. Após anos de quartos frios, bolsos vazios e portas fechadas em seu rosto, Antônio finalmente pisou em um caminho que parecia destino, em vez de sobrevivência. Almodóvar logo o escolheria, o moldaria e acenderia um fogo que o mundo não poderia mais ignorar. Mas foi nesses primeiros anos, faminto, exausto e invisível, que Antônio aprendeu a verdade que levaria consigo para sempre. A dor não existe para quebrar um homem, ela existe para forjá-lo. E foi nas noites implacáveis de Madrid, e não sob os holofotes de Hollywood, que ele descobriu a lição mais duradoura de sua vida: que os destinos extraordinários frequentemente nascem em silêncio, são escritos na luta e moldados com feridas que se recusam a fechar. Algumas ascensões não são anunciadas com trovões, elas começam com um sussurro na escuridão. Dizem que os grandes destinos frequentemente começam em silêncio, surgindo de lugares tão pequenos que o mundo nunca pensa em olhar para lá. E para Antônio Bandeiras, a ascensão que o levaria das ruas estreitas de Málaga ao coração pulsante de Hollywood não começou com um triunfo, mas com o salto mais frágil que um homem pode dar. Um salto feito de solidão, medo e uma incerteza absoluta. Corria o ano de 1992. Com apenas 32 anos, Antônio pisou em solo americano para filmar Os Reis do Mambo, Los Reis del Mambo. Mas ele não chegou como uma estrela. Chegou aterrorizado, sem nome e, o mais grave de tudo, incapaz de falar uma única palavra de inglês. Eu memorizava sons, não palavras. Ele se lembraria mais tarde com uma honestidade brutal, porque o idioma em si parecia um oceano decidido a me afogar. A Espanha o havia coroado como uma estrela, o queridinho da movida madrilenha. Mas Hollywood o reduziu a uma sombra silenciosa. A solidão se tornou seu primeiro refúgio e, ao mesmo tempo, seu primeiro inimigo. Imaginem a cena. Antônio, sentado na beira de uma cama estreita em um quarto de hotel genérico, onde o ar-condicionado zumbia mais alto do que qualquer voz humana. Ele discava o número dos pais na Espanha, ouvia o tom de chamada, mas desligava antes que a conexão se completasse. Estava apavorado que eles ouvissem o esgotamento se quebrando em sua voz. Não queria que sua mãe soubesse que o filho, o corajoso, estava assustado. Em algumas noites, ele pressionava a palma da mão contra o vidro frio da janela, observando as luzes infinitas de Los Angeles brilharem como uma cidade que não sabia que ele existia. Jantava sozinho, movendo os lábios em silêncio, repetindo frases em inglês entre uma garfada e outra, praticando até a garganta arder. No set de filmagem, o pânico o espreitava como um predador. Cada linha do roteiro era ensaiada até o amanhecer. Cada consoante era um campo de batalha. Cada take, um exame no qual ele temia reprovar. Eu me sentia como uma criança aprendendo a andar, admitiu, mas com o mundo inteiro olhando para os meus passos. Mas a dor, meus amigos,
Sempre havia sido sua forja. Antônio usou esse medo como combustível. Ele abriu caminho a arranhões através de Filadélfia em 1993, mostrando uma vulnerabilidade que comoveu o mundo. Depois veio Entrevista com o Vampiro em 1994 e O Fogo Puro de A Balada do Pistoleiro, Desperado, em 1995. Cada papel ia tirando um pouco mais do medo, afiando-o para algo maior. E então, em 1998, veio A Erupção. A Máscara do Zorro varreu os cinemas, ultrapassando 250 milhões de dólares. E Antônio, aquele forasteiro que antes tropeçava nas sílabas, agora carregava nos ombros um sucesso de bilheteria global. Ele se tornara o primeiro super-herói hispânico da era moderna. No entanto, o sucesso nunca chega sem sua sombra. O Zorro exigiu uma brutalidade física que quase o quebrou. Foram meses de ensaios de esgrima de 8 horas diárias que deixavam suas palmas em carne viva e sangrando. Treinos a cavalo que torciam suas articulações. Costelas machucadas escondidas sob um traje que brilhava sob as luzes do estúdio. Houve noites em que ele desabava atrás do palco, ainda de botas, com a respiração tremendo de puro esgotamento. Foi brutal, admitiu. O papel físico mais difícil da minha vida. E mesmo assim, das salas VIP dos aeroportos aos corredores escuros dos hotéis 5 estrelas, a solidão se agarrava a ele como uma segunda pele. A fama eleva um homem à luz, mas a solidão o segue em cada sombra. Nem todos os capítulos brilharam em ouro. No início dos anos 2000, a indústria mostrou suas presas. Filmes como O Agente Especial, Ballistic X vs. Sever, se chocaram ruidosamente nas bilheterias, e Hollywood, sempre cruel, começou a sussurrar que a chama de Antônio estava se apagando. Mas homens forjados no fogo não se apagam. Eles se recalibram. Antônio se reconstruiu nos teatros da Broadway, onde o aplauso é real e não editado. Redescobriu a alegria através de sua voz, fazendo com que um pequeno gato laranja, o Gato de Botas, encantasse o público e criasse uma franquia de mais de 500 milhões de dólares. Trabalhou com a fome de alguém que havia visto seus sonhos morrerem 2 vezes e se recusava a deixar que um terceiro lhe escapasse entre os dedos. E então veio 2019. Aos 59 anos, Antônio entregou o papel que não ressuscitaria sua carreira, mas que redefiniria sua alma. Dor e Glória não foi uma atuação. Foi uma rendição. Ele interpretou um diretor de cinema fictício assombrado por ossos envelhecidos, amores perdidos, doenças e memórias que se recusavam a permanecer enterradas. Mas sob a ficção pulsava o próprio bater do coração de Antônio e o de seu mentor, Almodóvar. Foi o mais perto que cheguei de colocar minha alma em uma tela, disse ele. E o público sentiu isso. Sentimos em cada tremor silencioso, em cada respiração quebrada, em cada vislumbre de anseio por trás de seus olhos cansados. A crítica o chamou de o melhor trabalho de sua vida. A Academia concordou, honrando-o com sua primeira indicação ao Oscar. Não por encarnar um herói de ação, mas por ter a coragem de revelar o homem frágil e ferido por trás de décadas de máscaras. Porque o pico mais alto de Antônio nunca foi a espada do Zorro, nem o foco de Hollywood. Foi a coragem de se apresentar sem armadura para o mundo. É de partir o coração pensar que a fama o testaria repetidamente, mas o amor o testaria ainda mais. Antes que o mundo soubesse seu nome, antes que Hollywood lançasse seu holofote ofuscante sobre ele, Antônio Banderas encontrou uma ternura que nunca havia conhecido. Voltemos no tempo, para a Madrid de meados dos anos 80. Antônio conheceu Ana Lessa quando ainda era um jovem ator lutando para sobreviver. Magro, faminto, inseguro do amanhã, mas carregando aquela chama silenciosa que só aqueles que já enterraram um sonho conseguem sustentar. Ana viu essa chama antes mesmo que ele acreditasse nela. Ela não se apaixonou pela lenda que ele se tornaria. Ela se apaixonou pelo homem que ainda estava tentando se recompor. O amor deles começou quase timidamente,
em salas de ensaio apertadas e cafés noturnos, onde o cheiro de café barato se misturava ao suave farfalhar dos roteiros. Ana se tornou sua primeira testemunha verdadeira, a única pessoa que o acreditou capaz de grandeza, quando ele não tinha nada além de esperança para oferecer. Ela foi sua âncora antes da tempestade, mas ninguém os avisou que o barco que estavam construindo juntos logo teria que navegar em águas que devoram os casamentos mais fortes. Falemos da mulher que segurou a escada enquanto ele subia ao céu. Ana Lesa não foi apenas sua esposa, ela foi sua bússola na neblina. Ela traduzia roteiros inteiros para ele, linha por linha, na mesa da cozinha até altas horas da madrugada. Ela moldava seu sotaque, ensinando-o a respirar através do medo que espreitava atrás da porta de cada sala de audição. Durante os invernos amargos de Madrid e mais tarde na solidão de Los Angeles, ela foi seu refúgio. A voz dela era a única constante quando o esgotamento, a rejeição e a fome ameaçavam afogá-lo. Quando se casaram em 1987, não houve tapetes vermelhos nem paparazzi. Não foi um grande evento. Foram simplesmente duas mãos unidas sob a crença frágil de que o amor podia protegê-los de um mundo que frequentemente pedia mais do que eles tinham. E por um tempo, essa crença se manteve firme. Os primeiros anos deles foram tecidos com aquele tipo de doçura que só a juventude e a luta compartilhada podem criar. Risadas tranquilas em apartamentos minúsculos, jantares tardios feitos com o pouco que podiam pagar e o consolo imenso de saber que alguém o esperava no final de cada dia longo. Ana o viu crescer, primeiro nos palcos espanhóis, depois nas telas gigantes. Ela esteve ao lado dele em suas primeiras estreias, com os olhos brilhantes de orgulho, sussurrando encorajamento toda vez que a dúvida se esgueirava na voz dele. Ela acreditava que o vínculo deles poderia sobreviver a qualquer coisa, até mesmo à distância de um novo continente, até mesmo ao brilho das luzes implacáveis de Hollywood. Mas o sucesso, quando chegou, alterou tudo. O tempo se esticou até se quebrar. Os dias se dissolveram em sets de filmagem intermináveis. As noites se desvaneceram em quartos de hotel anônimos e aeroportos solitários. O homem com quem Ana ensaiava em corredores escuros, de repente corria entre países, aprendendo um novo idioma, remodelando-se para caber em mundos que ela não conseguia acompanhar. Pequenos mal-entendidos, que antes eram afastados com um sorriso, começaram a doer. Ligações retornadas tarde, visitas encurtadas, a familiaridade calorosa entre eles esfriou até se tornar uma distância educada. Eles ainda se procuravam, mas parecia tentar segurar as mãos através de uma rachadura no chão que ficava cada vez mais larga. O amor não desapareceu de repente. Simplesmente se asfixiou sob o peso de uma vida que se expandia rápido demais. Antônio falaria mais tarde daquele tempo, com uma suavidade carregada de arrependimento. Não nos quebramos porque deixamos de nos importar. Quebramo-nos porque nossas vidas corriam em direções diferentes. E essa foi a verdadeira tragédia. Eles ainda se amavam. Simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo de um mundo que os separava. Quando o divórcio chegou em 1996, não foi explosivo. Foi devastador em sua quietude. Não havia filhos para ancorá-los, nem brigas finais aos gritos. Apenas duas assinaturas em um papel, alguns pertences compartilhados divididos sem amargura, e um silêncio tão profundo que pareceu a cortina caindo no final de uma peça triste. O público viu uma manchete nas revistas. Só eles sentiram o eco de um lar que havia ficado imóvel. Antônio saiu do casamento com sua carreira em ascensão, mas uma parte dele permaneceu naqueles primeiros dias de Madrid, onde o amor tinha sido simples e um pequeno apartamento guardava mais calor do que qualquer mansão de Hollywood. É de partir o coração pensar que a fama o testaria repetidamente, mas o amor o testaria ainda mais. Ana tinha sido a mulher que o estudou antes que o mundo o aplaudisse, a testemunha de seus primeiros medos e seus primeiros triunfos. E embora seus caminhos se separassem, a marca do amor deles nunca se desvaneceu. Sua história permanece como um lembrete silencioso.
Alguns amores não falham. Simplesmente superam o espaço que um dia os conteve. E às vezes, a angústia mais difícil de todas é perder a pessoa que o ajudou a se tornar quem você é. Dizem que algumas histórias de amor chegam como a luz do sol, brilhantes, curadoras, impossíveis de resistir. E, no entanto, às vezes elas terminam em uma escuridão da qual nenhum coração pode escapar. Apenas alguns meses depois que o primeiro casamento de Antônio se dissolveu silenciosamente em 1996, a vida lhe ofereceu algo que ele nunca esperava tão cedo. Um amor tão luminoso, tão firme, que parecia o destino o alcançando antes que as feridas do passado tivessem se fechado completamente. Para Antônio Banderas, nenhum capítulo ardeu mais brilhante, nem doeu mais profundamente do que os quase 20 anos que ele compartilhou com Melanie Griffith. A história deles começou em 1995, no set do filme Too Much, Louco de Amor. A faísca entre eles atingiu com tal clareza que Antônio admitiria mais tarde, quase timidamente: "Eu me apaixonei instantaneamente." Ele tinha 35 anos. Ela, 38. Eram duas almas carregando velhas cicatrizes, reconhecendo instantaneamente uma ternura que pensavam ter perdido para sempre. Desde o início, o amor deles parecia quase cinematográfico demais para pertencer à vida real. Melanie, que já era mãe de 2 filhos, Alexander e a futura estrela Dakota Johnson, observava com uma esperança cautelosa e trêmula, enquanto Antônio entrava em seu mundo. E ele o fez não como uma estrela de cinema, mas com a gentileza de um homem que entendia o quão frágeis podem ser as segundas chances. Antônio não apenas amou Melanie, ele adotou o mundo dela. Ele cozinhava paella para as crianças, ensaiava falas com uma pequena Dakota enquanto Alexander ouvia das escadas, e encheu o lar deles com um calor masculino e seguro que eles não sentiam há anos. Há uma lembrança que brilha mais do que outras. Uma manhã de Natal. Dakota adormeceu sobre o ombro de Antônio enquanto o papel de presente brilhava espalhado pelo tapete. Anos mais tarde, ela chamaria aquele momento de "a primeira vez que me senti completamente segura." Em 1996, eles se casaram em Londres. Foi uma cerimônia iluminada não pelos flashes das câmeras, mas por uma certeza tranquila. Meses depois, nasceu a filha deles, Stella Del Carmen, e a casa deles em Los Angeles floresceu com risadas novas. Por um tempo, pareciam intocáveis. E de certo modo eram. Mas até o amor mais brilhante pode ser desgastado por tempestades que nunca sararam totalmente. Enquanto a carreira de Antônio aumentava, com Hollywood arrastando-o por continentes, Melanie enfrentava uma batalha que carregava muito antes de ele entrar em sua vida. Uma luta longa, dolorosa e escura. Enquanto ele lutava contra vilões na tela, ela lutava contra um demônio real e impiedoso em casa. O vício. Melanie lutou. Lutou com a coragem de uma leoa ferida. Entrou em tratamento mais de uma vez, fazendo tudo o que era humanamente possível para proteger sua família das sombras que a haviam seguido por anos. Mas a recuperação, amigos, nunca é uma linha reta. É um caminho cheio de pedras e recaídas. E a fama tem uma maneira implacável de colocar uma lupa em cada tropeço. Antônio permaneceu ao lado dela. Foi leal, firme, protetor como um muro de contenção. Mas o peso de ser ao mesmo tempo amante e cuidador é um fardo que pode esvaziar lentamente até o coração mais devoto. As noites em sua mansão se tornaram mais silenciosas. Os sorrisos ficaram mais finos, mais forçados. O lar deles, outrora vibrante e cheio de música, foi se apagando suavemente, como luzes se fundindo uma a uma em um corredor longo. Começaram a se afastar um do outro como fantasmas amáveis, ainda se amando, ainda tentando, mas incapazes de fechar a distância que se ampliava entre eles. As crianças, com aquela intuição aguçada que têm, sentiram a mudança muito antes que qualquer adulto ousasse dizê-lo em voz alta. O riso não rebatia mais nas paredes.
Dakota via como o sorriso de Antônio piscava nas bordas, como uma vela prestes a se apagar. Os olhos de Melanie escureciam de exaustão, escondidos muitas vezes atrás de óculos escuros. Stella, ainda pequena, perguntava inocentemente por que seus pais não davam as mãos com tanta frequência. Antônio tentava desesperadamente manter as costuras unidas. Mas mesmo as mãos mais bondosas não conseguem manter juntas duas vidas que se separam quando o vício, o esgotamento e a pressão da fama colidem de frente. E uma noite tranquila, comum e devastadora, ele parou do lado de fora da porta do quarto dela. Ele ouviu a respiração suave do outro lado e percebeu com uma clareza esmagadora que o amor por si só, não importa quão feroz seja, não pode curar todas as batalhas que uma alma carrega. Mais tarde, Melanie confessaria a um amigo uma verdade que os destruiu a ambos. Eu me preocupava que minhas tempestades pudessem afogar a única pessoa que um dia me trouxe paz. Não houve explosão dramática. Não houve traição, nem pratos quebrados, nem vilões nesta história. Houve apenas um desenlace lento e de partir o coração. Um jantar esquecido, uma ligação perdida, uma viagem silenciosa para casa, uma porta fechada suavemente, não com raiva, mas com rendição. Quando anunciaram sua separação em 2014, eles insistiram na amabilidade. E eles falavam sério. No ano seguinte, em um pequeno escritório iluminado pelo sol, eles assinaram os papéis que encerravam seu casamento de 19 anos. Não houve acusações cruéis. Não houve guerra por bens. Dividiram tudo com graça, compartilharam a custódia de Stella e saíram de lá como duas pessoas que haviam amado profundamente, perdido em silêncio e escolhido a dignidade em vez do desespero. Antônio disse mais tarde uma frase que ecoaria em Hollywood. Não nos divorciamos da nossa família. Apenas mudamos sua forma. Melanie assentiu entre lágrimas. Até a caneta que Antônio segurava tremia levemente, como se resistisse a deixar ir a vida que haviam construído. E, no entanto, o milagre da história deles é que o amor nunca desapareceu realmente. Simplesmente se transformou. Eles ainda passam os feriados juntos. Dakota o honra publicamente como um pai. Stella o adora incondicionalmente. Melanie o chama de minha alma gêmea, embora de uma maneira diferente. O casamento deles acabou, mas o vínculo perdurou. É a prova de que algumas conexões não se desvanecem. Elas evoluem para algo mais suave, mais sábio e infinitamente mais duradouro. Quase um ano havia se passado desde aquele final suave. Um ano de aprender a viver de novo com o silêncio, de colocar 2 pratos em uma mesa destinada a 4, de perceber que o luto nunca vai embora de verdade. Ele simplesmente aprende a deitar-se tranquilamente ao seu lado. E justamente quando Antônio acreditava que a solidão seria sua companheira por um longo tempo, algo inesperado apareceu. Não foi um turbilhão. Não foi um resgate dramático. Foi uma presença tranquila que pousou sobre sua vida como a luz do sol descansando sobre uma pedra desgastada. O nome dela era Nicole Kimpel. Eles se conheceram em 2014, em um momento em que Antônio ainda caminhava pela ponte frágil entre a vida que ele havia amado e a vida em que ele ainda não confiava. Nicole, uma consultora de investimentos holandesa-alemã, movia-se pelo mundo com uma certeza tranquila. Ela carregava uma estabilidade que o suavizou desde o momento em que ela falou. Ela não pertencia ao caos do cinema. Ela pertencia à ordem, aos números, à realidade. As primeiras conversas deles se desenrolaram lentamente, quase com cautela, como duas almas temerosas de tocar os fios delicados de uma paz que mal começavam a tecer. Mas a cura, frequentemente, começa nos lugares mais suaves, pouco a pouco, sem exigências, sem expectativas de tapetes vermelhos. Nicole começou a aquecer os cantos vazios dos dias de Antônio com algo que ele pensou ter perdido para sempre: a calma. O amor deles não cresceu através de grandes gestos românticos,
mas através dos pequenos rituais sagrados da vida ordinária. 2 xícaras de café em uma varanda com vista para o mar de Málaga. O suave farfalhar das páginas durante conversas noturnas sobre livros, em vez de roteiros. Nicole ouvia com uma paciência que parecia um refúgio, enquanto Antônio compartilhava os anos com os quais ele ainda estava aprendendo a fazer as pazes. Ela nunca tentou substituir o passado. Ela o honrou. Simplesmente caminhou ao lado dele com uma constância tranquila que ele nunca havia conhecido no turbilhão de Hollywood. E Antônio, que havia passado décadas correndo em direção ao sucesso, à expectativa, ao mundo, encontrou-se pela primeira vez aprendendo a desacelerar. Mas até o amor gentil tem suas próprias tempestades. As diferenças dele surgiram como marés sutis. A diferença de idade de 19 anos que moldava seus ritmos vitais de maneira distinta. O choque inevitável entre a vida pública massiva de Antônio e o desejo inato de Nicole por privacidade e anonimato. Ela lhe oferecia uma vida tranquila, mas o coração de Antônio, aquele motor velho e castigado, estava acostumado a funcionar a 1000 rotações por minuto. E logo, esse coração lhe daria o aviso mais aterrorizante de sua vida. Mas não nos enganemos. O caminho para a paz não estava isento de espinhos. Havia os longos meses de separação, quando as filmagens exigiam tudo de Antônio, deixando-o vazio no final do dia. E havia a dor silenciosa que Nicole carregava enquanto esperava em casas, que, apesar do luxo, ainda pareciam temporárias, como sets de um filme alheio. Houve noites em que a conversa tropeçava, dias em que os mal-entendidos flutuavam no ar como poeira, momentos em que o silêncio entre eles crescia, pesado por toda a ternura que não sabiam como expressar em meio ao caos. Nicole, em um momento de vulnerabilidade que raramente mostrava, sussurrou-lhe uma vez uma verdade que cortava como uma faca. Às vezes, sinto que estou amando um homem que o mundo está sempre pegando emprestado. E Antônio, com a honestidade brutal de um homem que amou e perdeu, sentiu o aguilhão. Ele sabia que ela estava certa. Lutava para equilibrar o império que havia construído com a paz frágil que tentava proteger. No entanto, o que tornou o amor deles extraordinário não foi a facilidade, mas sua resistência. Eles não recuaram diante da distância. Eles se inclinaram em direção a ela. Aprenderam os contornos dos medos um do outro. Antônio, envelhecido e suavizado pelo tempo, aprendeu a ouvir mais profundamente e a apressar-se menos. Nicole, firme como uma rocha, aprendeu a compartilhá-lo com um mundo que o havia reivindicado muito antes de ela chegar, sem deixar que isso a diminuísse. Ela trouxe calma às suas tempestades. Ele abriu portas dentro de si que havia mantido trancadas a 7 chaves. Com o tempo, o amor dele se transformou em algo muito maior do que o romance de revistas. Tornou-se um companheirismo forjado na escolha diária de estar presente em vez de ser perfeito. Antônio disse uma vez: "A paz também é uma forma de amor." E Nicole se tornou a prova viva disso. Ela o trouxe de volta a Málaga, à simplicidade, a uma vida medida não por estreias ou aplausos, mas por passeios noturnos e jantares compartilhados. Eles demonstraram que, após as tempestades e o desmoronamento de velhos mundos, 2 pessoas podem se escolher corajosamente para caminhar para frente. E então, quando a vida parecia ter encontrado seu ritmo, Antônio Bandeiras enfrentou a batalha mais feroz de sua existência. Não foi contra um vilão de filme, nem contra a crítica, nem contra o desamor. Foi uma luta que se desenrolou dentro de seu próprio corpo. Uma luta repentina e sufocante onde cada segundo que passava parecia uma disputa para se agarrar à própria vida. Aconteceu no início de 2017. Antônio tinha 56 anos. Era uma tarde tranquila em sua casa em Surrey, Inglaterra. Uma tarde tão comum que mal merecia ser lembrada. Antônio estava se exercitando, envolto no conforto raro do silêncio. E então, sem aviso, algo mudou.
Um calor escaldante explodiu sob suas costelas. Uma pressão esmagadora se fechou em torno de seu peito, como se um elefante invisível tivesse se sentado sobre ele. Sua respiração se fraturou. O quarto inclinou, afastando-se dele como se fosse arrastado por mãos invisíveis. Naquele instante congelado e desorientador, ele sentiu um terror que não conhecia desde o dia em que seu sonho adolescente morreu em uma cama de hospital décadas atrás. A compreensão de que a vida pode colapsar em um único batimento. Nicole o viu antes que ele pudesse falar. Viu-o piscar em seu sorriso, o alargamento de seus olhos, a forma como seus dedos se curvaram contra seu externo procurando o ar. "Sente-se", sussurrou ela, firme, trêmula, mas urgente, como se a voz dela pudesse impedi-lo de deslizar para a escuridão. Ela agiu com uma clareza nascida do instinto, e como se saberia depois, com uma aspirina que salvou sua vida. Ela lhe comprou o mais precioso de tudo: segundos. Segundos que ele não tinha para perder. A ambulância rasgou o ar frio do inverno, suas luzes azuis cortando o mundo em flashes ofuscantes. Lá dentro, Antônio ia à deriva, preso entre a lucidez e uma névoa escura e trêmula. A maca chacoalhava sob ele, cada vibração ecoando através de seu batimento irregular. As vozes se desvaneciam ao seu redor. Instruções cortadas, passos apressados, a urgência crescente dos profissionais correndo contra o tempo. À medida que sua consciência se afinava, um único pensamento o ancorava. Frágil, mas feroz. Ainda não. Não assim. Ele não tinha medo da dor. A dor já o havia moldado antes. O que o paralisava era o pensamento de partir cedo demais. De deixar sua filha Estela sem pai. De deixar histórias inacabadas. De deixar Nicole, cujas mãos firmes haviam se tornado a geografia tranquila de sua vida. Quando a cirurgia começou, Antônio sentiu o aguilhão frio do centro cirúrgico, o murmúrio distante dos rostos mascarados, e então tudo se retirou para um branco suave e consumidor. O tempo se dissolveu. O mundo desapareceu. Ele acordou horas depois em um silêncio diferente de tudo que havia conhecido. O silêncio trêmulo de alguém que esteve prendendo a respiração por tempo demais. Nicole estava sentada ao lado dele, com os ombros curvados para dentro, as mãos dela envoltas nas dele, a testa dela descansando suavemente contra seus nós dos dedos. Quando as pálpebras dele se abriram e ele sussurrou o nome dela, ela exalou um som que era metade riso, metade soluço. "Você me assustou", sussurrou ela. "Você me assustou muito." Essas palavras se assentaram nele como uma verdade talhada em pedra. Os médicos explicaram que o infarto havia sido controlado, que a recuperação parecia promissora. Ele teve uma sorte imensa. Mas para Antônio, o evento havia partido sua vida em duas metades irreconciliáveis, um antes e um depois. A morte lhe havia piscado o olho, e ao fazer isso, ensinou-lhe a lição final que nenhum filme, nenhum prêmio e nenhum aplauso jamais poderiam ter ensinado. Com seu histórico familiar, os problemas cardíacos de seu pai e anos de pressão alta correndo silenciosamente em sua corrente sanguínea, Antônio entendeu o quão perto ele havia estado de se tornar uma lembrança. As noites que se seguiram à cirurgia foram o verdadeiro campo de batalha. Ele acordava com uma opressão fantasma sob as costelas, com o coração tropeçando em si mesmo e o medo subindo por sua garganta como uma maré fria. E toda vez, no meio dessa escuridão aterrorizante, Nicole cruzava a cama e apoiava a palma da mão sobre seu peito. Firme, quente, conectada à terra. Ela o lembrava em silêncio. Você ainda está aqui, e você não está sozinho. O que se seguiu não foi um declínio, mas um renascimento. Antônio reconstruiu sua vida com reverência. Manhãs lentas, luz do sol em vez de prazos de entrega, longas caminhadas pelas ruas familiares de Málaga. Ele aprendeu a ouvir seu corpo, a ouvir sua filha e a abraçar a quietude que uma vez tentou deixar para trás. Algo nele havia se aberto de repente. Não por fraqueza, mas por verdade. Essa verdade encontrou seu caminho para o filme Dor e Glória em 2019.
Antônio entrou em um papel que parecia menos como atuação e mais como uma confissão. O diretor envelhecido e dolorido na tela refletia o homem que Antônio havia se tornado. Um homem enfrentando o passado, a fragilidade do corpo e o peso das lembranças que se recusavam a desaparecer. O público sentiu isso imediatamente. Os críticos o chamaram de a atuação de sua vida. E Antônio, com uma suavidade que não tentava mais esconder, disse após o infarto: "Algo se abriu em mim. Parei de ter medo de sentir." Aos 59 anos, ele ganhou sua primeira indicação ao Oscar. Não por interpretar uma lenda intocável, mas por ousar revelar a humanidade terna e imperfeita que uma vez protegeu tão ferozmente. Mas para cada lenda que o mundo lembra, há um silêncio que o mundo nunca ouve. E para Antônio, esse silêncio foi talhado pelas duas pessoas cujo amor o construiu, o estabilizou e depois se desvaneceu antes que ele estivesse pronto para deixá-los ir. Seu pai, José Domingues, sempre havia sido o ritmo constante de sua vida. O oficial firme e paciente cujas botas ecoavam em sua pequena casa de Málaga todas as noites. O guardião silencioso que lhe ensinou disciplina, dignidade e como se manter ereto, mesmo quando a vida tentava dobrá-lo. No final da década de 2000, quando a saúde de José começou a se atenuar como uma lâmpada que perde sua chama, Antônio sentiu um frio se instalar sob suas costelas. Mas nada, nem o sucesso, nem a idade, nem a força, puderam prepará-lo para o telefonema que chegou em uma manhã comum de 2008. A voz do outro lado era constante, quase gentil, e, no entanto, atingiu com a força de um terremoto. Seu pai se foi! O mundo pareceu inclinar. O aeroporto ao seu redor se desfez em um borrão sem rosto. Ele voou de volta para Málaga em um silêncio tão pesado que parecia vivo. No funeral, quando colocou sua mão trêmula sobre a madeira polida do caixão, as lembranças se chocaram contra ele. O som das chaves de seu pai na porta, o peso quente de uma mão guia em seu ombro. Ele sussurrou: "Você me ensinou tudo. Espero ter vivido bem." Naquele instante, o homem que o mundo acreditava ser inabalável sentiu algo dentro de si desmoronar. Era como se o menino pequeno que uma vez esperou perto da janela pela silhueta de seu pai tivesse saído do passado para chorar com ele. Mas nem mesmo essa dor, pesada e desorientadora, pôde prepará-lo para a angústia que esperava anos depois. Uma ferida que cortaria mais profundamente do que qualquer papel, qualquer fracasso ou qualquer perda anterior. No final de 2017, no mesmo ano em que seu próprio coração havia falhado, a vida exigiu dele o pagamento final. Sua mãe, Ana Bandera Galego, a professora gentil cuja ternura moldou sua alma, faleceu após uma longa luta. Ela havia sido a suavidade de sua infância, aquela que esticava cada moeda, que sussurrava a esperança em quartos que pareciam muito pequenos, que lhe dizia repetidamente: "Se a vida fecha uma porta, Antônio, você constrói outra." Quando a condição dela piorou, ele largou tudo e correu para casa, rezando para que o tempo desacelerasse, negociando com cada respiração que ela dava. Ele segurou a mão dela em suas horas finais, sentindo seu calor refluir fio por fio, como se o próprio universo estivesse desfiando a mulher que havia mantido seu mundo unido. Mais tarde, naquele quarto de hospital onde o tempo parecia ter parado, ele sussurrou uma despedida que só os dois entenderam. Sentiu como os dedos de sua mãe, aqueles mesmos dedos que haviam corrigido seus deveres e secado suas lágrimas de criança, deslizavam suavemente de sua mão até ficarem imóveis. E naquele instante exato, tudo no quarto mudou. A atmosfera se tornou mais densa, mais fria. Aquelas palavras de despedida carregavam o peso insuportável de um homem que acabara de ver a primeira luz de sua vida se apagar. Antônio não era mais a estrela de cinema internacional. Naquele momento, ele era apenas um menino assustado no corpo de um homem, enfrentando a orfandade absoluta. O dia em que ela foi levada ao seu descanso final, o céu de Málaga não estava azul. Estava pendurado em um cinza chumbo e opaco,
pesado com aquele tipo de quietude que pressiona o coração e dificulta a respiração. Antônio caminhou atrás do cortejo fúnebre com a cabeça baixa. Cada passo que dava parecia pesado, carregado de culpa e saudade, como se cada movimento para frente fosse uma pequena traição, como se o simples fato de continuar vivendo sem ela significasse deixá-la para trás na escuridão. E quando a cerimônia terminou, quando a última rosa tocou a terra úmida, ele permaneceu sozinho por um longo e trêmulo momento. Ali ele percebeu que a ausência dela não seria questão de um dia, nem de um mês. Havia se tornado uma dor constante, um silêncio que o seguiria nas celebrações, nas noites tranquilas e nos espaços vazios entre os aplausos. Um silêncio que ele carregaria pelo resto de sua vida. Os anos que se seguiram carregaram um peso que só aqueles que enterraram seus pais podem compreender verdadeiramente. As festas de Natal perderam o brilho. Os triunfos pareciam incompletos. Até as estreias mais deslumbrantes no tapete vermelho carregavam uma sombra em suas bordas. O conhecimento pungente de que as duas únicas pessoas que haviam acreditado nele, muito antes de o mundo saber seu nome, já não estavam lá para testemunhar o homem que ele havia se tornado. Não havia mais para quem ligar e dizer: "Mãe, eu consegui." Às vezes, enquanto cozinhava na solidão de sua cozinha, ele parava sem querer, acreditando ouvir a risada de Ana ressoando fracamente em sua memória. Em outras tardes, durante suas longas caminhadas pelas ruas estreitas de Málaga, ele sentia a firmeza familiar de seu pai ao seu lado. Não como um fantasma, mas como uma presença tecida no próprio ar que respirava. Mas o luto, amigos, não o esmagou, ele o reformou. Esculpiu uma nova ternura em sua voz, paciência em seu coração e uma gratidão mais profunda em cada momento da vida que ainda se desenrolava diante dele. "Perdê-los", disse ele uma vez em voz baixa, "me ensinou o quão frágil é o tempo, ensinou-me a amar sem esperar." E talvez por isso, após essas duas perdas imensas, Antônio começou a apreciar as menores peças da vida com uma reverência que surpreendeu até a ele mesmo. A luz da manhã sobre os telhados de telha de Málaga, a mão de Nicole descansando suavemente sobre seu peito, a risada de sua filha Estela flutuando pela casa como uma bênção. A ausência de seus pais se tornou o fio invisível tecido através de tudo o que ele tocava. Porque o luto, quando sustentado com honestidade e amor, faz algo extraordinário. Não apenas quebra um homem, ele o abre. Mas alguns desamores não vêm do sangue, vêm de pessoas que entram em sua vida por um momento, mudam você para sempre e vão embora muito antes que seu coração possa suportar. Conclusão da história. Hoje, Antônio Bandeiras caminha pelas ruas de Málaga, não como uma estrela de Hollywood, mas como um filho que voltou para casa. Ele comprou um teatro, o Teatro del Sorro, investindo seu próprio dinheiro não para ficar mais rico, mas para devolver a arte à cidade que o viu nascer. Depois de enfrentar a morte e enterrar seus pais, Antônio chegou a uma conclusão que compartilha com quem quiser ouvir. Quando me vi naquela maca, enfrentando o final, percebi uma verdade estúpida e brilhante. As coisas caras que eu havia comprado, os carros, as casas, tudo isso não valia nada. Na minha mente só havia rostos. O rosto da minha filha, dos meus amigos, da minha gente. As coisas mais valiosas da minha vida eram gratuitas. Antônio Bandeiras nos ensina que a verdadeira grandeza não é medida pelos aplausos que você recebe, mas pela autenticidade com que você vive. Do garoto com a perna quebrada que sonhava com o futebol, ao homem de 65 anos que sorri com gratidão por cada novo amanhecer, sua vida é um testemunho de resistência, porque sobreviver não é simplesmente escolher viver. É escolher, a cada maldito dia, ficar e amar. E essa, meus amigos, é o melhor filme que ele jamais poderá estrelar. Para Antônio Bandeiras, um desses desamores carregou o sorriso caloroso e sem pretensões de Raul Juliá, o homem que se tornou seu primeiro irmão verdadeiro na selva de Hollywood. Voltemos ao início da década de 1990, ao set de Os Reis do Mambo, Los Reis del Mambo.
Antônio ainda era um recém-chegado, perdido em um idioma estrangeiro, em um mundo estrangeiro e em uma versão estrangeira de si mesmo. Estava aterrorizado. Raul viu o medo por trás de seus olhos em questão de segundos. Mas Raul, com sua alma caribenha e generosa, não zombou do sotaque, nem da incerteza, nem da insegurança. Em vez disso, acolheu Antônio como família. Ele o guiou através das cenas complicadas, sussurrou conselhos entre um take e outro, e corrigiu seu inglês suavemente para que Antônio nunca sentisse vergonha. Raul foi a primeira pessoa em Hollywood que o fez sentir que pertencia àquele lugar. Ele me deu coragem, diria Antônio mais tarde. Foi minha estrela do norte quando tudo parecia grande e escuro demais. Mas o calor dessa irmandade logo colidiria com uma verdade que Antônio não estava preparado para enfrentar. Enquanto as filmagens terminavam e o mundo começava a notar a presença crua de Antônio, Raul estava travando uma guerra silenciosa e brutal. Uma batalha contra o câncer de estômago que ele tentou encarar com dignidade e silêncio total. Antônio lembrou-se de tê-lo visto alguns meses depois. Estava mais magro, mais pálido, seu terno lhe caía folgado, mas ele continuava sorrindo com aquela faísca inconfundível nos olhos. Não se preocupe, Chico, brincava Raul suavemente, cada palavra carregando mais peso do que deixava transparecer. Mas por trás daquele sorriso havia um homem que desaparecia fio por fio. E para Antônio, testemunhar esse desmoronamento foi uma ferida mais aguda do que qualquer rejeição que Hollywood jamais lhe dera. Ele havia sobrevivido à pobreza, ao desamor, à solidão. Mas nada o preparou para o horror lento de ver um amigo desvanecer de dentro para fora enquanto fingia que tudo estava bem. Em 1994 veio a ligação. Foi rápida, impiedosa, uma lâmina disfarçada de frase. Raul Juliá se foi. Antônio congelou onde estava, agarrando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, esperando que alguma parte do mundo contradissesse o que acabara de ouvir. Mas a dor tem uma forma cruel de se confirmar no silêncio que se segue à notícia. Seu irmão, seu guia, seu amigo, havia partido. E Hollywood pareceu de repente muito mais fria. Antônio voou para Nova York para o memorial. A viagem foi uma travessia através da névoa, tanto fora quanto dentro de sua alma. Ele se sentou em uma capela tenuemente iluminada, cercado por estranhos que, de alguma forma, estavam conectados pela mesma fratura no coração. Quando as imagens do tributo foram projetadas, Raul rindo, cantando, abraçando a vida com aquela exuberância caribenha que agora parecia insuportavelmente distante, Antônio baixou a cabeça. As lágrimas caíam pesadas sobre suas mãos entrelaçadas. Ele foi a primeira pessoa que acreditou que eu podia sobreviver a Hollywood. Sussurrou ele mais tarde com a voz embargada. Perdê-lo parecia perder a única voz que havia estabilizado a sua quando tudo era caos. Após a partida de Raul, Antônio se encontrou frequentemente revivendo lembranças pequenas e frágeis, como quem revisita joias antigas, a mão de Raul em seu ombro antes de uma cena difícil, a maneira como ele dizia com aquela certeza absoluta: "Você pertence a este lugar, Antônio." O último abraço que compartilharam, quente, mas enfraquecido pela doença. Esse fantasma de calor o seguiu aos sets de filmagem, aos quartos de hotel vazios, aos aviões que cortavam os céus noturnos, e embora décadas tenham se passado desde que Raul fez sua reverência final, Antônio ainda o carrega consigo como uma bússola silenciosa. Porque algumas amizades não se desvanecem, elas se imprimem no osso. Algumas perdas não saram, elas se aprofundam. E algumas pessoas, mesmo aquelas que conhecemos brevemente, tornam-se parte da alma que passamos o resto de nossas vidas tentando honrar. Agora, com 65 anos de idade, Antônio Banderas se encontra em um lugar que seu eu mais jovem, aquele rapaz com a perna quebrada em Málaga, jamais poderia ter imaginado. É uma vida reconstruída das cinzas, uma alma suavizada pelas tempestades, e um legado moldado não apenas pela fama, mas pela resiliência,
compaixão e um amor inabalável pelo ofício que o salvou. Hoje, após décadas de luta para sair da pobreza nos bairros operários e alcançar o topo do cinema global, seu sucesso finalmente pode ser rastreado em algo que o mundo entende claramente: números. Números que contam a história improvável de um homem que surgiu do nada. O patrimônio líquido de Antônio agora ultrapassa os 50 milhões de dólares. É uma fortuna ganha através do suor de mais de 100 filmes, franquias internacionais, dublagens, atuações na Broadway, linhas de fragrâncias de sucesso, produções teatrais e empreendimentos empresariais. Mas o que torna sua riqueza extraordinária não é a soma em si, é a distância abissal entre onde ele começou e onde ele está parado agora. De dormir em pisos frios em Madrid, com pouco dinheiro para um pão, ele agora possui lares que parecem capítulos de uma vida que ele um dia acreditou ser inatingível. Sua fazenda em Málaga, aninhada no alto da brilhante costa andaluza, é o coração de seu mundo. É um refúgio mediterrâneo extenso, com caminhos de pedra aquecidos pelo sol, telhados de terracota, videiras em flor subindo por velhos muros e terraços abertos, onde ele observa o mar mudar de azul para ouro ao pôr do sol. No interior, os corredores arqueados ecoam com quietude. A mesma quietude que ele um dia temeu e agora valoriza. Há quartos repletos de fotografias, roteiros e lembranças. É um santuário onde ele caminha descalço, sobre ladrilhos frescos todas as manhãs, tocando a terra que o criou. Sua residência em Londres é completamente diferente. Sóbria, elegante, escondida em uma rua tranquila onde o anonimato é fácil. É um lar de manhãs lentas e rituais suaves. Lá, Nicole lê sob a luz da janela, e Antônio esboça ideias para novos projetos em uma mesa de madeira desgastada pelo tempo. Livros forram as paredes. Cobertores repousam sobre os braços das poltronas. Não é a casa de uma celebridade, é a casa de um homem que sobreviveu a tempestades suficientes para finalmente apreciar a calma. E sua propriedade em Los Angeles, embora mais silenciosa agora, ainda é um recipiente de memória. Uma casa cujas paredes um dia sustentaram o som de crianças correndo pelos corredores, jantares festivos, aniversários compartilhados, ensaios noturnos e o caos bonito de uma família jovem encontrando seu ritmo. Ele a preserva não por status, mas por sentimento, um lugar que testemunhou os anos mais ternos e complicados de sua vida, preservado como um pequeno museu de quem ele foi um dia. Seus bens materiais refletem a vida de um homem que aprendeu a sonhar além das limitações. Ele tem uma coleção de carros, não excessiva, mas significativa. Um Jaguar XJ restaurado que ele trata como uma peça de história. Um Mercedes querido que dirigiu pelo sul da Espanha ao amanhecer. E um elegante conversível que comprou para si mesmo após sobreviver ao ataque cardíaco. Um símbolo silencioso de escolher a vida novamente, de sentir o vento no rosto. E, no entanto, apesar de tudo o que possui, Antônio permanece incrivelmente com os pés no chão. Ele frequentemente repete uma crença simples. O que importa não é o que você tem, é o que você acorda disposto a dar. E ele dá, generosamente, tranquilamente, constantemente. Ao longo dos anos, Antônio contribuiu com milhões para hospitais, programas infantis, ajuda a desastres, assistência à matrícula de jovens artistas, recuperação de incêndios florestais em toda a Espanha, pesquisa do câncer e serviços médicos de emergência. Através de sua fundação sediada em Málaga, Lágrimas e Favores, ele ajudou a equipar clínicas com falta de pessoal, apoiou teatros comunitários, financiou bolsas de estudo para alunos que o lembram de seus próprios inícios, e criou oportunidades para que famílias de baixa renda acessem educação e saúde. Raramente fala sobre essas contribuições. Não são gestos para manchetes. São pagamentos a uma dívida de gratidão que ele sente pela vida. É a maneira dele de encher essas malas com algo mais valioso do que dinheiro antes de partir. No final do dia,
Quando as luzes das câmeras se apagam e a maquiagem é removida, Antônio Bandeiras não é o Zorro. Ele não é o Mariachi. Ele não é o diretor atormentado. Ele é simplesmente Antônio. Um homem que ama o cheiro do mar, que valoriza um bom café pela manhã e que entende que cada batimento de seu coração é um presente emprestado. Do menino com sonhos quebrados em um hospital de Málaga, à lenda viva que nos inspira hoje, sua vida nos sussurra uma verdade eterna, que não importa quantas vezes você quebre, você sempre pode se reconstruir. Que o verdadeiro sucesso não é a fama, mas a paz. E que a maior aventura de todas não acontece na tela, mas na coragem de viver com o coração aberto, até o último suspiro. Aquelas doações milionárias de que ele raramente fala são ecos. São os ecos dos momentos em que a bondade o manteve vivo quando ele não era ninguém. Um sofá emprestado em uma noite fria de Madrid, uma refeição quente compartilhada atrás de um palco, um amigo que acreditou nele quando mais ninguém o fazia. Sua generosidade não é caridade. É a maneira dele de devolver esses sopros de misericórdia ao mundo. No entanto, o verdadeiro coração de sua vida hoje não é a fama nem a fortuna, mas a família. Sua filha, Stella del Carmen, continua sendo o centro de sua alegria silenciosa. É um vínculo que ele nutre com a gentileza de um homem que sabe o quão precioso é o tempo. Ele a chama de minha alma, meu sol. E através de cada capítulo tempestuoso, ela tem sido a bússola que o mantém com os pés no chão. E depois a sua relação com Dakota Johnson. Uma vez foi uma menina pequena que adormeceu em seu ombro. Agora é uma atriz aclamada internacionalmente. Mas o amor entre eles só se aprofundou. Ela continua a honrá-lo publicamente como o homem que ajudou a criá-la. A presença constante que lhe ensinou bondade, humor e dignidade. Para Antônio, o sangue não define um pai. O amor, sim. E ao lado dele, firme como um carvalho, está Nicole Kimpel, a mulher que não apenas o amou, mas que o salvou literalmente no dia em que seu coração vacilou. Juntos, eles construíram uma vida marcada não pelo espetáculo, mas pela paz. Passeios matinais, cozinhar juntos, longas conversas sobre livros e arte. Um amor que cresce na luz tranquila e constante da ternura cotidiana. A vida de Antônio agora parece um reflexo, não da fama, mas da verdade. Ele sobreviveu à pobreza, ao desamor, ao fracasso, à constante reinvenção, à doença e ao peso insuportável do luto. Ele esteve à beira da vida e retornou com uma nova humildade. E a cada ano que passa, ele se torna mais certo de uma única coisa: que a grandeza não é encontrada nos aplausos, nem nos prêmios, nem na riqueza. Ela é encontrada em viver com gratidão, em amar sem medo e em dar mais do que se tira. E assim, enquanto esta história chega ao seu último suspiro, honremos não apenas a lenda que o mundo aplaude, mas o homem que o mundo raramente vê. O rapaz de Málaga que perdeu sonhos, os reconstruiu, perdeu de novo. E ainda assim, se levantou a cada vez com uma força mais tranquila, mais profunda e mais luminosa do que antes. Sua jornada nos lembra que a grandeza nunca é uma linha reta. É um longo caminho talhado por feridas, resiliência e a coragem de continuar abrindo o coração para a vida. Antes de ir, gostaríamos de ouvi-los, não como espectadores, mas como companheiros seres humanos. Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria Antônio Bandeiras? Não apenas como ator, mas como uma alma que continuou encontrando a luz mesmo nos quartos mais escuros de sua vida. Sua voz realmente importa. E finalmente, de todos nós aqui na Golden American Stars, para você, onde quer que esteja assistindo a isso esta noite, que a paz se instale suavemente em seus dias, que a saúde e a força caminhem ao seu lado, que o amor cerque seu lar e que a prosperidade o siga com uma mão tranquila e generosa. Obrigado por compartilhar este momento conosco. Que sua vida seja longa, segura, abundante e repleta do tipo de alegria que só cresce mais profunda com o tempo. Profunda com o tempo. Profunda com o tempo. Profunda com o tempo.
Funda com o tempo. Funda com o tempo. Funda com o tempo. Funda com o tempo.